Tudo bem, pessoal? Hoje é dia de Blake Lively e Justin Baldoni. Finalmente. Fiquei provocando isso a semana toda. E deixe-me dizer a todas as mulheres que estão assistindo, não importa o que você faça na vida, você nunca, jamais seja totalmente Amber Heard. Além disso, mais tarde no programa, falaremos sobre o presidente Zelensky, a rainha do bem-estar social dos Estados Unidos, que tem gastado todo o seu dinheiro suado. Aparentemente, ele conseguiu arranjar tempo para se sentar com ninguém menos que Lex Fridman para uma entrevista de 3 horas. E vou dar a minha perspectiva sobre essa entrevista. E eu vou dizer a vocês se mudei ou não de ideia sobre o presidente Zelensky. Alerta de spoiler. Não tenho. Tudo isso está por vir. E mais sobre Candace. Tudo bem, para começar, vamos começar pelo final, a conclusão aqui. Eu já disse isso antes, muito antes de tudo isso acontecer entre ela e Justin Baldoni, que precisamos compartimentalizar. Blake Lively não é uma boa pessoa. Então, não importa o que aconteça nesse processo. Não importa quem vença no final. Não deixe que isso te distraia do fato de que ela já provou não ser uma pessoa gentil, certo? E isso se deve em grande parte ao fato de que ela é uma feminista moderna, o que significa que ela cresceu rica, a vida tem sido perfeita, e então ela tem que criar luta onde ela simplesmente não existe, ok? Ela tem um histórico de ser difícil de trabalhar, bem estabelecido antes mesmo de Justin Baldoni entrar em cena. Já havíamos recapitulado isso em um episódio anterior do ano passado, mas Diana Kendrick Pardone. Para Armie Hammer, que foi demitido de Gossip Girl porque disse durante um jantar que ela era uma vadia para Leon Mister, ela tem um padrão de trabalho muito distinto. Primeiramente, as pessoas não gostam de trabalhar com Blake Lively. Também posso lhe dizer, pessoalmente, que quando eu era estagiária na revista Glamour, trabalhando para uma editora, ela disse que a pessoa mais difícil e mais rude com quem ela já trabalhou foi Blake Lively, que pegou a Covid da Glamour em algum momento quando eu estava trabalhando na revista Glamour. E assim ela. As pessoas sabem disso nos bastidores. Você deveria saber que ela é meio pirralha, ok? Eu também diria sobre Blake Lively. Eu simplesmente a vi chegando. Voltando ao que eu disse ontem no programa sobre como meu cérebro funciona. Eu sempre noto coisas estranhas. Eu dei a vocês aquela analogia dos homens de preto. Aquele exemplo, quando Will Smith atira deliberadamente no garoto de 8 anos, enquanto todos os outros agentes estão atirando em todos os alienígenas na sala, ele fica tipo, o que está acontecendo com esse garoto de 8 anos? Meu cérebro funciona assim. Em relação a Blake Lively e Ryan Reynolds, quando eu simplesmente reconheço que eles fazem e dizem coisas que me deixam saber que isso é um sinal de que eles estão em posição de superioridade e que eles potencialmente tratam as pessoas muito mal e que, na verdade, eles estão entediados e ricos, certo? Certa vez, ao falar com um repórter, Blake Lively disse que ela e Ryan Reynolds se referiam a insetos e animais como ela e dela, em vez de ele e dele para sua filha pequena, porque eles estão criando uma pequena feminista. Como se isso fosse irritante. Isso é objetivamente irritante. Outra circunstância que me fez enxergar através de Ryan Reynolds e o tipo de pessoa que ele é, foi quando, apesar de ser amiga de Joe Alwyn, que namorou Taylor Swift por 5 anos, ela é melhor amiga de Blake Lively. Na verdade, ele ficou amigo de Joe Alwyn durante os 5 anos de namoro. E então Taylor Swift estalou os dedos, terminou com ele. E a manchete dizia que ela foi jantar e foi fotografada com Blake e Ryan. E então, imediatamente após o jantar, Ryan, Blake e mais 2 amigas dela, as irmãs Haim e Gigi Hadid, todas fizeram um unfollow coletivo em massa no Joe Alwyn, como se tivessem 13 anos, só pra mostrar pra ele que estavam do lado dela, que eram leais a ela até o fim. Ok, Ryan, você tem 48 anos. Cresça. Sério, cresça. Tipo, quero dizer, você ainda pode seguir seu amigo Joe Alwyn. Não é assim que as pessoas se comportam em um divórcio. E só isso. E ainda ir ser fotografado antes de fazer isso só pra mostrar pra ele que você é do time das garotas adolescentes é patético. E também um pouco gay. Enfim, voltando à questão do Justin Baldoni, as coisas meio que chegaram a um ponto de inflexão pra reputação da Blake Lively enquanto ela promovia o filme. It ends with us coestrelando, como eu disse, Justin Baldoni. Eu não posso te dizer nada sobre ele. Eu não tenho opinião sobre ele. Ele não é tão conhecido quanto ela. Ele não é tão do topo da lista quanto ela, como você diria, porque ela anda com a Taylor Swift o tempo todo. Mas nós acabamos descobrindo que havia uma rivalidade entre os dois e que eles realmente se odiavam porque estavam promovendo esse filme e começaram a vazar artigos
inicialmente não favorecendo o Justin, basicamente dizendo que ele tinha sido inapropriado no TMZ, dizendo que ele perguntou sobre o peso dela porque precisava levantá-la para uma cena. E quando o público começou a investigar isso, eles acabaram ficando contra a Blake Lively. E não foi por causa do Justin Baldoni. Foi porque eles não gostaram da forma como ela estava respondendo as perguntas no tapete vermelho sobre o filme. Eu nunca vi o filme. Aparentemente é sobre violência doméstica. É um tema sério. E a Blake Lively estava promovendo os produtos de cabelo dela e as pessoas acharam isso um pouco insensível. E então, o que realmente causou um alvoroço na internet foi quando começaram a vasculhar entrevistas antigas dela e perceberam que Blake Lively, bem, não é uma pessoa muito gentil, já que feministas não podem ser, porque sempre tem que ser apenas feministas. E aparentemente isso significa ser grossa com as pessoas que estão te entrevistando. E foi esse vídeo que incendiou a internet, dela sendo entrevistada por Kirsty Flaw. E é ela sentada com Parker Posey. Ouça só, é difícil de assistir. Primeiramente, parabéns pela sua barriguinha. Parabéns pela sua barriguinha. O que tem a minha barriguinha? Você tem duas bem bonitas e essas aqui, elas são meio que barriguinhas, não são? Não são barriguinhas. São os famosos Lady Lumps. Olha só. Obrigada. Você gostou do filme? Você é fã do Woody Allen? Eu amo a maioria dos filmes dele. E esse era tão visualmente incrível. Sim, é lindo. Agora, pra te lembrar, além de ser estranho porque ela está dizendo algo sobre a barriguinha dela, tipo, parabéns, estou grávida, eu só responderia essa pergunta normalmente, mas obviamente ela ficou ofendida porque é feminista e você tem que procurar motivo pra se ofender. Ela estava trabalhando em um filme com o Woody Allen. Acho que era A Incrível História de Adaline, seja lá como se chamava, e nunca assisti. A questão é que era um filme de época, então os figurinos eram meio incríveis, já que esses filmes de época costumam ter roupas muito boas. E a mulher, Deus me livre, fez uma pergunta pra ela sobre a personagem e as roupas da personagem. E foi assim que a Blake Lively respondeu pra ela. Vocês gostam de usar esse tipo de roupa? Sim. E sabe, quem trabalha com digital quer falar sobre as roupas, mas eu me pergunto se fariam essa pergunta para os homens sobre as roupas. Eu adoro o visual do Jesse. É isso que eu estou dizendo. O figurino dele era lindo. O figurino do Forey, aquelas calças de cintura alta. Então é isso. Isso é só o feminismo moderno turbinado, onde eles nem conseguem pensar direito porque estão perpetuamente ofendidos e são incrivelmente antipáticos. Então a internet começou a resgatar esses clipes e de repente surgiram essas manchetes. E as pessoas ficaram muito irritadas com a Blake Lively e começaram a juntar o padrão dela. Ok, então a reputação dela, pode-se dizer, afundou completamente no ano passado. E não parecia que seria possível recuperar, porque é assim que a internet funciona. Uma vez que começam a ver quem você é, normalmente não te perdoam. Mas então, de repente, bem, pouco antes do Natal, no dia 20 de dezembro, Blake Lively entrou com uma queixa contra Justin Baldoni e outros na Califórnia, alegando assédio sexual. Ela alegou que Justin Baldoni e o produtor Jamie Heath tiveram um comportamento muito inadequado no set e que eles organizaram aquela campanha difamatória contra ela durante a promoção do filme. E que essa campanha lhe causou sofrimento, medo, trauma e ansiedade extrema. E isso tudo consta no processo. E também que Baldoni era meio estranho, que ele, abre aspas, inseriu conteúdo sexual improvisado e gratuito ou cenas que envolviam nudez no filme, inclusive para uma personagem menor de idade em situações altamente inapropriadas. Maneiras inquietantes. Certo, agora quero deixar uma coisa bem clara para você. No início, ela entrou com uma queixa, não com uma ação judicial, ok? Então, em 20 de dezembro, ela entrou com uma queixa no Departamento de Direitos Civis da Califórnia, alegando todo aquele estresse e um ambiente de trabalho hostil. Certo, você escolhe. Mas o interessante é que, apesar de ter registrado essa queixa e de ela supostamente estar de acordo com a lei da Califórnia, ela deveria ser completamente privada. A menos que alguém, depois de investigar, talvez tivesse feito um pedido de acesso à informação, poderia ter conseguido acesso a ela. Ela registrou a queixa em 20 de dezembro e veja só, no dia 21, no dia seguinte, de alguma forma o New York Times consegue acesso a ela. Certo, uma queixa privada deveria ter permanecido privada. De repente, o New York Times consegue acesso a ela e publica a queixa na íntegra no dia seguinte, junto com um artigo que foi publicado no dia seguinte, em 22 de dezembro. Então, em 48 horas, o New York Times conseguiu, publicou e estampou essa manchete. Podemos enterrar qualquer um dentro de uma máquina de difamação de Hollywood. Você pode ver que diz: mensagens privadas detalham uma suposta campanha
para manchar a reputação de Blake Lively depois que ela acusou Justin Baldoni de má conduta no set de It Ends With Us. Certo, então você pode imaginar que o público vê isso e as pessoas estão lendo. O New York Times está basicamente enterrando Justin Baldoni nisso. Eles estão dizendo que estão divulgando e-mails privados entre ele e sua equipe de RP e e-mails privados apenas entre a equipe de RP. Basicamente dizendo, como eles citam, que podemos enterrar qualquer um. E claro, exatamente o que Blake Lively esperava. Imediatamente, Hollywood entra em cena. O Me Too foi ressuscitado. Eles estão dando declarações. Amber Heard sai do anonimato e faz uma declaração que, na minha opinião, depois de supostamente ter defecado na cama de Johnny Depp, talvez ela devesse ficar de fora dessa. Mas ela não ficou de fora. Ela disse, não, estou com ela. Estamos todos com ela. Mas, na verdade, de forma bastante notável, a internet pela primeira vez deu uma pausa. E uma das coisas sobre as quais as pessoas pararam para pensar foi, por que ela não entrou com um processo se tudo isso é verdade? Por que Blake Lively não entrou com um processo? E, em vez disso, foi para uma questão privada de direitos civis e depois entregou para o New York Times. Quer dizer, eles estão alegando que ela deu isso ao New York Times. Não sei quem mais poderia ter passado isso para o New York Times. Não creio que Justin Baldoni ou qualquer pessoa da equipe dele tenha passado a doença para ela. E eles começaram a se perguntar, será que isso era apenas uma maneira de salvar sua reputação? Eles tinham certeza. Mas eu quero mostrar a vocês o que tem nesse processo porque é super interessante, ok? Então, como eu disse, todo o objetivo desse processo, quando você lê com atenção, como eu fiz, basicamente faz Justin Baldoni parecer um grande pervertido. Tipo, ele simplesmente ama sexo. Ele adora pornografia. Ele é como um cara super excitado o tempo todo que não consegue parar de falar sobre pornografia. E ele estava basicamente tentando colocar Blake Lively nessas posições comprometedoras porque acho que talvez ele só quisesse vê-la nua. E assim foi. E eu vou ler isso pra vocês diretamente do processo. Pra piorar a situação, o Sr. Heath, que é o outro diretor, se aproximou da Sra. Lively e de sua assistente no set e começou a mostrar um vídeo de uma mulher completamente nua com as pernas abertas. A Sra. Lively achou que ele estava mostrando pornografia para ela e o interrompeu. O Sr. Heath explicou que o vídeo era de sua esposa dando à luz. A Sra. Lively ficou alarmada e perguntou ao Sr. Heath se sua esposa sabia que ele estava compartilhando o vídeo, ao que ele respondeu. Ela não liga para essas coisas. Como se a Sra. Lively fosse estranha por não aceitar isso numa boa. A Sra. Lively e sua assistente se retiraram, chocadas por o Sr. Heath ter mostrado a elas um vídeo de nudez. Então, quando isso foi transcrito pelo New York Times, eles meio que fizeram parecer que ele estava literalmente apenas mostrando imagens pornográficas para ela. E eles não deram o contexto de que, na verdade, o que eles estavam debatendo era como deveriam filmar uma cena de parto em que Blake Lively participaria. E ele estava tentando dizer, e acho que nisso eu não vi o filme, mas é um parto natural, sem drogas. E como vocês sabem, para nós mães crunch que acompanhamos isso pela internet, esse deveria ser um momento majestoso. As mulheres tendem a ficar na banheira. Eles tendem a ficar nus, e acho que ele estava tentando dizer a ela, é assim que eu quero que essa cena aconteça. E agora ela está dizendo ao público que, basicamente, ela pensou que estava vendo pornografia no celular. E devo dizer que, na miríade de tópicos, na miríade de categorias, melhor dizendo, de pornografia que existem na internet, fazemos uma lista anual das 5 principais coisas que as pessoas pesquisam no Pornhub para mostrar o quão perturbador isso é. Nunca na minha vida ouvi falar de uma categoria de mulheres dando à luz que não costuma excitar os homens e que eles descreveriam como pornográfica. Certo? Isso não costuma ser algo que você ouve. Na verdade, é quase o oposto quando você encontra homens, jovens homens completamente imaturos que dizem esse é o meu pior pesadelo. A ideia da minha esposa dando à luz ou de uma mulher dando à luz, sabe? Então eu simplesmente senti que isso era extremamente manipulador. O processo segue alegando. Desculpe, a queixa civil segue alegando que também houve uma espécie de sexualização em relação à amamentação dela. Ou, pelo menos, é isso que se entende quando dizem que a conduta perturbadora supostamente continuou durante as filmagens, com Lively acusando Baldoni e Heath de entrarem em seu trailer sem serem convidados enquanto ela estava despida ou vulnerável, inclusive quando estava amamentando seu filho recém-nascido, segundo a denúncia. A denúncia ainda afirma que Baldoni improvisou intimidade física que não havia sido ensaiada, coreografada ou discutida com a senhora Lively sem a presença de um coordenador de intimidade. Então, deveria haver uma pessoa ali durante a gravação dessas cenas íntimas para garantir que todos estejam confortáveis e essa pessoa não estava presente.
E é aqui que ela entra em uma certa contradição quando analisei o processo, porque ela tenta nos dizer ao mesmo tempo que talvez seja irresistivelmente atraente, ou talvez não seja tão atraente assim, mas que ele acha que ela é o suficiente, que ele quer ficar com ela, que está usando as cenas para improvisar e beijá-la por tempo demais. E obviamente ele está fazendo isso porque é simplesmente viciado em pornografia. Fala sobre ele ter mencionado seu vício em pornografia no passado, e o site, quero dizer, o processo literalmente diz: o Sr. Baldoni escolheu deixar a câmera rodando e fazer com que eles atuassem uma cena, mas ele não agiu como o personagem. Em vez disso, ele falou com a Sra. Lively fora do personagem, como ele mesmo. Em um momento, ele se inclinou para a frente e lentamente deslizou os lábios da orelha dela até o pescoço enquanto dizia: cheira tão bem. Nada disso foi feito remotamente dentro do personagem ou baseado em qualquer diálogo do roteiro. E nada precisou ser dito porque, novamente, não houve som. O Sr. Baldoni estava acariciando o Sr. Lively com a boca de uma forma que não tinha nada a ver com seus papéis. Mas a Sra. Lively posteriormente se opôs a esse comportamento. A resposta do Sr. Baldoni foi: não me sinto nem atraído por você, ok? Então ela diz: ele é assustador. Ele se sente atraído por você. Mas então ela muda completamente. Depois, em um processo judicial, ela diz que ele a fez se sentir feia, velha e gorda. Que ele invadiu o quarto dela, estava com lágrimas nos olhos e disse que as pessoas na internet acham que ela parece velha e gorda. E então, ela também o acusa de assédio por ter ido ao treinador dela perguntar se ela conseguiria perder peso em 2 semanas. Diz que o Sr. Baldoni rotineiramente menosprezava a Sra. Lively ao encontrar maneiras indiretas de criticar seu corpo e peso algumas semanas antes do início das filmagens. Em menos de 4 meses, após a Sra. Lively ter dado à luz seu 4º filho, ela ficou humilhada ao descobrir que o Sr. Baldoni ligou secretamente para seu treinador físico sem seu conhecimento ou permissão. E deu a entender que queria que ela perdesse peso em 2 semanas. Então, afinal, qual é a verdade? Só estou dizendo, isso sou eu lendo o processo perdido. Eu fico pensando, ok, então ele só quer respirar perto de você, te beijar e te acariciar porque você é tão atraente, ou ele é apenas um esquisitão? Ou também, ele simplesmente sente nojo de você e faz você se sentir velha, feia e gorda. Quer dizer, tenho alguns sinais de alerta instantâneos quando renovo um processo, mas foi esse último ponto que me fez pensar: ok, você está sendo extremamente manipulador e agora estou pronto para que tudo isso seja resolvido no tribunal. Ok? Esta é a linguagem exata do processo. Diz: o Sr. Baldoni inseriu IMP. Conteúdo sexual gratuito e improvisado, e ou cenas envolvendo nudez no filme, inclusive para um personagem menor de idade, de maneiras altamente perturbadoras. Então eu li isso e pensei, ok, agora estamos nos aproximando desse cara, até mesmo com garotas jovens, personagem menor de idade. Ele está fazendo isso até com mulheres jovens nos sets. E então li os comentários abaixo desse artigo e alguém me apontou que aquilo era uma linguagem manipuladora. Porque, embora diga personagem menor de idade, ok, a atriz que interpretou a personagem menor de idade não é menor de idade de forma alguma. A protagonista deste filme, que antes era um livro e foi adaptado para o cinema, é uma jovem chamada Lily Bloom. Então, a Blake Lively interpreta a Lily Bloom mais velha e outra atriz faz a Lily Bloom mais jovem. Essa é a personagem menor de idade, que é interpretada por Isabella Ferrer. Mas Isabella Ferrer tem 23 anos de idade. Então, só de colocar isso no processo e sabendo que nem todo mundo assistiu a esse filme, nem todo mundo leu o livro, e mesmo que tenham lido, não sabem quantos anos a Isabella Ferrer tem. Foi uma forma de fazer parecer que Justin Baldoni, mais uma vez, era esse grande pervertido. E quando descobri isso, pensei, ok, ela está jogando um jogo muito interessante. Também houve momentos estranhos no processo em que ela disse que sentiu ansiedade porque ele disse a ela que podia falar com pessoas mortas e que poderia entrar em contato com o pai dela, e o pai dela havia falecido recentemente. Essa parte é simplesmente estranha, eu não sei. Pessoas de Hollywood simplesmente têm demais. Eu nem sei o que dizer sobre isso. É estranho colocar em um processo. Mas, de novo, ela tenta juntar tudo, dizendo que era um desastre e se sentia desconfortável. Inicialmente, o público de Hollywood ficou do lado dela. Mas acho que todo mundo ainda está um pouco com PTSD por causa do caso Amber Heard e estão pensando, ok, vou esperar para ver como isso vai se desenrolar. E ainda bem que fizeram isso, certo? Porque então Justin Baldoni respondeu de uma forma muito significativa a esse processo. 11 dias depois, em 31 de dezembro, Justin Baldoni entrou com um processo de $250 milhões, ok, contra o New York Times por difamação.
E deixa eu te contar, ele realmente trouxe provas ao divulgar mensagens de texto pessoais entre ele e Blake Lively que mostravam uma situação completamente diferente. E ele basicamente está dizendo que o New York Times escolheu intencionalmente certos e-mails, selecionando apenas alguns, sem fornecer o contexto completo. Como em um e-mail, ela tenta dizer que eles inseriram e planejaram esse artigo que dizia que a carreira dela tinha acabado. Mas eles omitiram as partes do e-mail que deixavam muito claro que eles estavam sendo sarcásticos e que, na verdade, o que aconteceu foi que ele contratou uma equipe de gerenciamento de crise de PR porque a Blake Lively estava sendo um verdadeiro monstro ao vazar essas coisas para a imprensa. E então eles estavam planejando entrar em conflito se ela continuasse, mas eles nunca tiveram que entrar em conflito porque o público acabou odiando-a com base em suas entrevistas antigas. E eles têm provas de que não tiveram nada a ver com aquele artigo acontecendo. E então eles estavam apenas rindo nos bastidores, tipo, bem, acho que fiz um ótimo trabalho aqui porque não precisamos fazer nada. As pessoas estão descobrindo Blake Lively por si mesmas. E nós realmente não tivemos que rebater nada do que ela disse. Também rebatendo outra alegação de que ele teria sido convidado para o trailer da Blake Lively. Ele divulgou os prints das mensagens de texto enquanto ela estava amamentando. Ele anexou uma captura de tela de uma conversa em que ela disse para ele: "Estou tirando leite no meu trailer se você quiser ensaiar nossas falas." Ele respondeu para ela: "Copiado, estou comendo com a equipe e já vou para aí." Então, se você sinaliza para alguém, e aliás, para cada mulher é diferente. Já vi mulheres que estão em público e simplesmente tiram os dois seios para fora e amamentam seus gêmeos no meio de um restaurante. Elas não ligam, ok? Outras pessoas, obviamente, eu já passei por isso, agora vai ser o quarto filho. E quando eu estava no meu quarto, na época em que eu trabalhava com fio jelly e amamentava meu filho, se ele estava mamando e eu conseguia jogar um cobertor por cima de mim, eu não me importava. Eu gostaria de preparar o programa. Algumas delas podem ser completamente diferentes. Elas podem querer ficar completamente sozinhas. Mas se você está sinalizando para seu colega de elenco que está tudo bem entrar no trailer enquanto você está tirando leite ou amamentando, porque ele entenderia, em outra ocasião, que você, na verdade, está completamente desconfortável com isso. E, portanto, deturpar esse relacionamento, eu acho que é o que deixou a equipe do Justin Baldoni extremamente chateada. Eles também, obviamente, responderam sobre a questão da pornografia de parto e disseram que o vídeo, na verdade, era algo profundamente pessoal, sem nenhuma conotação sexual, obviamente. E eles disseram que o fato de ela tentar enquadrar o vídeo da esposa do diretor como pornografia é emblemático do quão longe Lively e seus colaboradores estão dispostos a ir para difamar os autores da ação. Eu tendo a concordar com isso. Como eu disse, nunca ouvi alguém descrever um vídeo de parto, uma mulher dando à luz, como pornografia. Isso parece completamente ridículo. E vou te mostrar esses trechos porque eles estão rebatendo com força. E vou te dizer isso, depois que o público continuou perguntando por que você não entrou com um processo de verdade. Isso foi uma jogada de relações públicas sinistra. Blake Lively, então, 11 dias depois, entrou com um processo. Então agora ela entrou com um processo. E eu não acho que ela realmente queria fazer isso. Acho que ela genuinamente queria que isso fosse apenas uma jogada de relações públicas e queria vazar para o New York Times. Ela achou que o público ficaria do lado dela sem questionar. E, em vez disso, o público está dizendo não. Temos algumas perguntas aqui. E Justin Baldoni está indo até o fim nisso. O advogado dele já está dando entrevistas explicando o quão sujo o time dela agiu nessa situação. O nome do advogado é Brian Friedman. Ele participou do programa da Megyn Kelly e aqui estão algumas das coisas que ele disse. Primeiro, ele diz que nunca houve uma alegação sexual. Nunca houve uma alegação sexual até ela ir àquele escritório de direitos civis. Ouça só. Na verdade, não houve nenhuma alegação de assédio sexual até o processo ser aberto. Quero dizer, isso. Foi aí que as alegações de assédio sexual surgiram. Elas não surgiram antes disso. No memorando de 17 pontos mencionado, ela levantava algumas questões. Sim, é verdade, mas quero dizer, em termos do público, foi ela quem levantou. No memorando de 17 pontos, eles concordaram com 17 itens que seriam pontos simples, que todos voltariam e ela retornaria ao trabalho. Há um documento assinado dizendo que eles resolveram as coisas. No próprio processo, diz que tudo correu bem a partir de então. E a verdadeira questão é por que uma assessoria de crise foi chamada? A assessoria de crise foi chamada porque estavam sendo vazadas para a mídia histórias negativas sobre Justin. Não sobre assédio sexual. Havia histórias negativas sobre o Justin sendo divulgadas, dizendo que ninguém gostava dele, que ele era um problema no set, histórias desse tipo.
A assessoria de crise foi chamada para dizer que isso não seria bom para o filme. A assessoria de crise também foi chamada porque havia histórias negativas sobre a Blake Lively, não criadas pelo Justin, mas que já existiam por aí. Quero dizer, fãs e a mídia podem ser cruéis. Eles vasculham todo o seu histórico. Eles voltam e olham e dizem: que entrevistas você já deu antes? Como você tratou as pessoas? Você está promovendo o filme de uma forma em que também está promovendo seus produtos para cabelo? E de uma forma que não é verdadeira e genuína no que diz respeito à violência doméstica. Eles voltam e veem esses vídeos. Eles trazem esses vídeos à tona organicamente. Não é o Justin que faz isso. Não é a assessoria de crise do Justin que faz isso. Na verdade, o que ele quer é um filme de sucesso. Ele quer proteger o filme. E em todas as mensagens de texto, você vai ver repetidas vezes ele dizendo: eu não quero machucá-la, eu quero protegê-la. Vamos dar a ela o que ela quer. Vamos ajudá-la. É isso que ele está fazendo. Posso dizer que isso também foi o que achei problemático. E você realmente deveria assistir àquela entrevista completa que ele deu para Megyn Kelly. Mas eles deixaram de fora algumas mensagens de texto muito cruciais e que o inocentam, mostrando Justin Baldoni preocupado em não querer machucá-la, mas também tentando se proteger quando percebeu que estava sendo difamado como essa pessoa. Agora, eu não sei se Justin Baldoni é um cara bom. Tenho certeza. Olha, eu respeito, estou em Hollywood. Acho que a maioria das pessoas que estão em Hollywood não são boas pessoas. Mas depois de ler as mensagens que estavam no contexto, não há dúvida na minha mente de que o New York Times vai ter muitos problemas por difamação intencional, com e-mails muito fáceis que eles poderiam ter apresentado ao público e que mostravam que as pessoas de relações públicas estavam brincando e rindo sobre o fato de isso estar acontecendo com ela, porque a consideram uma má pessoa. Mas eles não estavam plantando esses artigos de forma alguma em nenhum formato ou circunstância. E quando você remove esse contexto e tenta fazer parecer que Justin estava envolvido nisso, e não que ele simplesmente disse: quero me proteger. Eu não quero machucá-la, mas para me proteger, isso é apenas uma questão de negócios. E de novo, quem vazou isso? Quem vazou em menos de 24 horas? O New York Times, conseguindo divulgar algo para todo o público. Só poderia ter sido uma pessoa. Obviamente tinha que ser. Tinha que ter vindo do círculo da Blake Lively. Essa é a minha opinião sobre isso. Também mostro porque acredito, e estou fazendo uma suposição aqui, que as pessoas ficaram muito contra mim quando eu disse que a Amber Heard iria perder. Eu simplesmente tenho um jeito de ler as mulheres quando se trata desse tipo de coisa. E eu sabia que a Amber Heard não estava sendo totalmente honesta sobre o caso do Johnny Depp. E todo mundo dizia: ela está com um hematoma na bochecha. Eu só disse: isso não me parece correto. Ele foi casado por tanto tempo, a esposa dele, Vanessa, ex-esposa Vanessa Paradis, veio a público apoiá-lo mesmo depois de um longo casamento. Ela não teria percebido se ele gostasse de bater em mulheres? Tudo isso pra mim parecia muito errado. E no final eu estava certo. Vou dizer a mesma coisa sobre a Blake Lively. Eu não acho que isso vai ser bom pra ela. E a linguagem desse advogado, ao dizer que quando as pessoas virem todas as mensagens de texto, vão perceber quem é a verdadeira Blake Lively, é um forte indício pra mim. Um forte indício de que o público, no final, vai reconhecer que Blake Lively estava sendo manipuladora. E vou deixar você ouvir o que o Brian disse sobre essas mensagens de texto. E diferente de qualquer caso que já lidei em toda a minha carreira, este é o único caso em que vamos colocar cada mensagem de texto, cada documento, tudo em um site para que todos do público possam ler, tirar suas próprias conclusões e determinar se houve ou não assédio sexual aqui, se houve uma campanha de difamação ou retaliação, porque temos provas e registros que mostram de forma absoluta e inequívoca que isso não é verdade. Aqui está o que eu acho que aconteceu. Eu acho que Blake Lively nós realmente não acreditamos. Acho que quando ela estava recebendo toda aquela má imprensa, ela não conseguia conceber que as pessoas não gostavam dela. Acho que ela realmente acreditava que Justin Baldoni estava por trás disso. Não acho que ela tenha feito isso para criar uma narrativa. Acho que ela viu aquilo e disse: isso tem que ser ele. Isso tem que ser ele. E, infelizmente, acho que ela estava errada. Ok. E então, acho que para tentar reverter aquela má reputação e ao ver sua imagem piorando, ela decidiu jogar o que achava ser um jogo de relações públicas igualmente desagradável, entrando com esse processo no Tribunal de Direitos Civis, nunca com a intenção de realmente levar isso para os tribunais de verdade. Não acho que ela jamais quis isso. Infelizmente, ela estava errada. Ela entrou com o processo e o público então disse: espera um segundo, você está jogando um jogo de relações públicas em vez de Justin Baldoni?
E agora ela teve que sustentar isso realmente entrando com o processo no tribunal. E o que vai acontecer é que agora todo o público vai ver o que aconteceu. Quem estava vazando informações para quem. E como eu disse, aposto que a Blake Lively está errada. E acho que ela está 100% errada. Isso não faz dele um cara bom, isso faz do Justin Baldoni um cara incrível. Por favor, não pensem que eu sou fã do Justin Baldoni. Eu não sei nada sobre ele e odeio 90% de Hollywood. Mas nessa circunstância, eu acho que ele vai ganhar o processo. Acho que o New York Times, com base no que vi de correspondências adulteradas, adulterando ao não mostrar as correspondências completas, provavelmente terá que fazer um acordo nesse processo e pagar ao Justin Baldoni, assim como as mulheres de relações públicas listadas pagando por deturpar o que realmente disseram. Essa é minha opinião. Você pode concordar ou não. Mal posso esperar para ver seus comentários. Primeiro, acabei de passar para um dos nossos anunciantes. Janeiro, o mês da santidade da vida, homenageia os mais de 66 milhões de bebês cujas vidas foram encerradas pelo aborto. Infelizmente, a anulação da disputa pôs a vida dos bebês em maior risco pela pílula abortiva, que representa mais de 60% dos abortos. Dia e noite, toda a semana. Mas na escuridão, sempre há uma luz, e a pré-nascido é essa luz. Eles já salvaram mais de 300 mil bebês do aborto. Em média, eles salvam mais de 200 bebês por dia. E quando uma mulher que está considerando o aborto ouve o batimento cardíaco do seu bebê e vê seu bebê no ultrassom, a chance desse bebê viver dobra. A pré-nascido definitivamente precisa da nossa ajuda. Por apenas $28, o valor de um jantar, você pode patrocinar um ultrassom para apresentar uma mãe ao seu bebê pela primeira vez. 100% da sua doação será destinada a salvar bebês. Então, para doar, basta enviar IAL 250 libras e dizer a palavra-chave bebê, isso mesmo, 250 libras bebê. Ou você pode doar com segurança em preborn.com Candace. É preborn.com Candace. Também quero lembrar vocês sobre o Fields of Greens, porque sei que muitas pessoas estão fazendo uma resolução de ano novo para ficarem mais saudáveis este ano. Se você está procurando uma maneira fácil e eficaz de fazer isso, uma das primeiras coisas que deve se perguntar é: qual suplemento pode me prometer uma saúde melhor? Qual o objetivo dos suplementos verdes e de saúde se você não tem certeza de que eles melhoram sua saúde? É por isso que você deve conhecer o Field of Greens. Eles prometem uma saúde melhor, o que os torna diferentes. Você pode aproveitar uma deliciosa bebida Field of Greens todos os dias. Na sua próxima consulta, seu médico vai notar que sua saúde melhorou ou você recebe seu dinheiro de volta. Todas as frutas e vegetais foram selecionados por médicos para um benefício específico à saúde. Field of Greens é perfeito para a saúde do coração, pulmões, rins, metabolismo e até para manter um peso saudável. Basta uma bebida por dia. Você vai parecer e se sentir mais saudável e terá mais energia. E como eu disse, seu médico vai perceber isso ou você recebe seu dinheiro de volta. Então aproveite o desconto de ano novo com o código CandaceFieldofGreens.com. Novamente é fieldofgreen.com com o código promocional CandaceFieldofGreens.com. Certo, pessoal? Uma pergunta para vocês. Qual é a opinião de vocês sobre o Lex Fridman? Na verdade, quero ver o que o chat diz sobre isso, porque tenho alguns instintos. Eu sempre tenho alguns instintos. Às vezes vocês concordam comigo, às vezes não concordam. Às vezes eu estou certo, às vezes não estou. Lex Fridman, caso vocês não o conheçam, é um podcaster. E a história dele é simplesmente estranha. É esquisito. Ele se formou na Drexel University com um doutorado no departamento do próprio pai. O irmão dele também se formou no mesmo departamento. Vieram após o colapso da URSS. Esse cara, aparentemente, enquanto fazia o doutorado, começou um podcast. E todos os grandes nomes do mundo inteiro já participaram desse podcast. E acho que eu poderia acreditar nisso se houvesse algum atrativo. O que quero dizer com isso é, sabe, a gente fala sobre o fator it. Não sabemos exatamente o que é o fator it, mas sabemos quando vemos. Lex Fridman seria tipo o oposto do fator it. É muito difícil ouvir um podcast do Lex Fridman. Ele tem uma voz muito monótona e fala desse jeito. E de alguma forma, deixe-me contar os nomes que apareceram no podcast dele, certo? Javier Malay, Elon Musk, Donald Trump, Kevin Spacey, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e, recentemente, o presidente Zelensky. Agora, as pessoas acreditam que Lex Fridman trabalha para a CIA. Obviamente, a CIA sabemos disso através do Projeto Mockingbird, Operação Mockingbird, que eles têm pessoas para as quais eles simplesmente criam fama. Eles os tornam famosos, você sabe, supostamente. Também pessoas como Anderson Cooper, que foi estagiário da CIA, e eles dão a vocês o seguinte, eles recomendam seus vídeos, e a ideia de fazer isso é promover coisas que o Estado quer, ok? Eles acreditam que ele é da CIA, Mossad. Todos nós achamos que eles são a mesma organização.
Ele realmente fez sua tese de doutorado sob a orientação de um ex-ministro das FDI ou alguém que trabalhou para as FDI e que foi para a Universidade de Tel Aviv. E ele bloqueia todo mundo que o chama de CEO Mossad, o que também é interessante. A história dele simplesmente não faz sentido nenhum, pessoal. Como eu disse, se ele fosse algum talento extraordinário, eu até entenderia porque todo mundo vai ao podcast dele. Eu não consigo assistir. É só isso. É entediante demais pra eu ouvi-lo. Ok, então o presidente Zelensky, certo, nosso bebê de bem-estar social, estamos pagando pelo estilo de vida dele. Estamos pagando pela esposa dele, estamos pagando por isso. Era uma vez alguém que todo mundo, inclusive o New York Times, reconhece como um oligarca corrupto, decidiu arranjar tempo, mesmo com essa guerra tão ocupada. Ele está sempre usando o uniforme militar para te lembrar de trabalhar e apoiar a guerra dele, mas teve 3 horas disponíveis para sentar com Lex Fridman. Agora, quero que você compare a reação da imprensa quando Tucker Carlson foi entrevistar Vladimir Putin. Eles surtaram. Isso foi o que me sinalizou que Tucker Carlson não é uma planta, certo? Porque se você estiver, eles diriam, sim, sente-se com ele porque você vai nos contar a nossa narrativa. Lex Fridman é promovido em todos os lugares pelas pessoas em quem menos confio. Ah, você precisa assistir isso. Ele se juntou a Zelensky porque a imprensa continua tentando transformá-lo em herói. E o que estamos observando, na minha opinião, são 2 atores de má fé tentando amenizar o que está acontecendo naquela região. Lex Fridman sempre faz o papel de que precisamos de mais amor e mais conversa. Eu converso com qualquer um, mas não é difícil conversar com qualquer um quando parece que você está falando com pessoas que, tenho quase certeza, são basicamente quem governa o mundo. Acho que ele até se sentou com o Bibi Netanyahu. É tipo insano. Esse cara, esse podcaster, simplesmente consegue entrevistar essas pessoas do nada. Então, vou te mostrar alguns trechos da conversa deles. Antes de tudo, a coisa mais estranha que percebi nisso foi o Lex Fridman convidando o Zelensky para ir ao Texas fazer um churrasco, mas dizendo que essa seria a 3ª vez que eles se encontrariam. Ouça só. Bem, quando você vier me visitar no Texas como convidado pela 3ª vez. Com prazer. Vamos fazer isso. Que tal você, meu amigo Joe Rowe, e eu irmos juntos comer um churrasco texano? Quem vai pagar? Essa é uma boa pergunta. Putin. Putin por tudo. Ele tem que pagar. Sim, o convidaremos. Não. Ok, Sem ele? certo, entendi. Entendido. Quem vai pagar? Não sei. Zelensky, você tem alguns bilhões sobrando dos contribuintes americanos, dos quais você vem desviando dinheiro? Não tem nem graça. Não é fofo pra mim. Isso não é fofo pra mim. Você não está vendendo isso para o contribuinte americano. É tão fraudulento, é tão desrespeitoso. Quem vai pagar? Ok, atualizei. Ainda quero socar o Zelensky na cara. Achei que isso mudaria meu coração contra alguém. Na verdade, só me deixou ainda mais furioso. E basicamente, ele alega ao longo desta entrevista: por que eu iria querer fazer um acordo com Vladimir Putin? Ele diz que simplesmente acha que Putin, o que obviamente tem sido a opinião sancionada pelo Estado para pessoas que não se dão ao trabalho de ler os discursos de Putin. Você não pode confiar no Ocidente para saber o que está acontecendo. Nós também somos severamente propagandeados. Você precisa ler o que o Ocidente está dizendo e o que o Oriente está dizendo, e então confiar no seu discernimento. De verdade. E Zelensky está tentando usar aquele velho truque do Putin louco. Putin é louco. Não parecia estar louco e fora de controle durante isso. Fiz uma entrevista com Carlson e todos ficaram em pânico. Certo, ele parecia ter uma ótima memória de história. E para explicar sua posição, quer você ache que ele disse a verdade ou não, parecer um louco selvagem não foi o que as pessoas entenderam daquela entrevista. Mas é isso que Zelensky está tentando nos dizer. Então ouça-o explicando por que ele simplesmente não consegue imaginar um acordo com Vladimir Putin. Infelizmente, a realidade é que é necessário um compromisso para chegar a um acordo. E Você está entendendo o fato de que ele não está preso depois de todos os assassinatos. Ele não está preso, assumindo todos os assassinatos, e ninguém no mundo é capaz de colocá-lo em seu lugar, mandá-lo para a prisão. Você acha que isso é um pequeno compromisso? este não é um pequeno compromisso. E perdoá-lo não será um pequeno compromisso. Perdoar. Ninguém vai perdoar. É absolutamente impossível perdoá-lo. Não podemos entrar na cabeça e na alma de uma pessoa que perdeu a família. Ninguém nunca vai aceitar isso. Absolutamente impossível. Eu não sei. Você tem filhos? Não, ainda não. Mas eu gostaria de ter. Sim. Deus abençoe. E isso é a coisa mais importante da vida. E eles simplesmente tiraram de você o que havia de mais precioso. Você vai perguntar quem arruinou sua vida antes de querer arrancar a cabeça dessa pessoa? Só estou curioso. Eles tiraram seu filho de você. Você vai perguntar quem fez isso? E vão responder que foi aquele cara que fez isso. Você vai dizer, então não há mais perguntas. Não, de jeito nenhum.
Você vai ao inferno e arranca a cabeça dele. Alguém nos comentários acabou de dizer: Candace está grávida demais para o Zelensky. Sim, eu estou grávida demais para o Zelensky. Estou grávida demais para a atuação dele. Ele literalmente era um ator em uma série de TV e depois virou presidente, e está atuando lá também. E enquanto ele tenta nos dizer que Putin matou a família das pessoas, você está literalmente mandando toda uma geração de cristãos ucranianos para o moedor de carne em uma guerra que você sabe que não pode vencer. Você vai chamar o Putin de assassino. Você é um assassino. Eu te vejo como um assassino e do pior tipo, porque você está usando o nosso dinheiro de impostos para isso. Então isso não me convence. E por fim, temos esse trecho, basicamente deles discutindo como a paz pode ser alcançada naquela região. Ouça só. Deixa-me te fazer uma pergunta. O que você acha? Você acha que algum dia o povo ucraniano vai perdoar o povo russo e ambos voltarão a viajar entre si, casar uns com os outros, reacender e formar amizades? Haverá um tempo assim no futuro? Acho que a história já respondeu essa pergunta há muito tempo. Eu não sei como será para nós. Isso acontecerá no futuro, sem dúvida. A história já mostrou isso repetidas vezes. O que tende a acontecer é que, após cada conflito particularmente devastador, uma geração inteira, ou até mesmo um país como um todo, passa a reconhecer seu papel como a nação agressora. Como resultado, eles chegam à difícil conclusão de que as ações que cometeram são praticamente impossíveis de serem perdoadas. E é precisamente este modelo de educação, focado na responsabilidade histórica, que foi implementado e mantido na Alemanha durante muitos e muitos anos. Mesmo que essas crianças não tivessem nada a ver com isso, foram seus avós que participaram. E nem todos eles foram participantes da guerra da Alemanha nazista essencialmente contra o mundo. Sim. E contra a vida. E é exatamente por isso que, até hoje, eles ainda continuam pedindo sinceras desculpas. Pedir desculpas não é fácil. Eles sabem que foram os agressores. Ok, a gente só precisa sair disso. Precisamos sair dessa propaganda. A gente entendeu. A gente literalmente só precisa sair disso. Como vocês se sentem? Vocês estão se sentindo persuadidos a enviar mais bilhões? Vocês estão se sentindo persuadidos a voltar ao trabalho e dar mais dinheiro pra ele? Porque ele está dizendo pra vocês, ele está até falando tipo, isso é como? Olha o que está acontecendo, sabe? Eu não faço ideia de como cheguei aqui. Eu só estou aqui para ser o herói. Não foi porque a OTAN estava se expandindo para o território do Putin, depois de garantias de que nunca expandiríamos a OTAN nem 1 centímetro para o leste. Vocês não percebem o quanto de emoção e sentimentalismo eu estou demonstrando? Vocês não entendem que agora estou fazendo referências ao Holocausto? Obviamente, eu sou o mocinho. Eu olho para aquele cara e vejo Henry Agoda. É isso que eu vejo. Eu vejo um homem que está assassinando cristãos em massa e uma mídia que está tentando suavizar a imagem dele para nós. E eu simplesmente não acredito nisso. Verdadeiramente, corretamente dito. Estou grávida demais para acreditar nas mentiras de Zelensky. De qualquer forma, pessoal, antes de começarmos os comentários, quero rapidamente dar a vocês algumas boas notícias. Talvez hajam umas 4 pessoas boas em Hollywood, que são seres humanos decentes, e eu realmente amei. Adoro encontrá-los. Esse é um vídeo antigo, mas só estou trazendo isso porque o Tom Holland acabou de anunciar seu noivado com a Zendaya. E eu gosto dela como atriz, a Zendaya, e acho que o relacionamento deles tem sido saudável e genuíno, algo que raramente se vê em Hollywood. E o motivo pelo qual gosto do Tom Holland é porque ele é um raro exemplo de jovem em Hollywood que não bebe nem usa drogas. E ele está falando sobre por que parou de beber tão jovem. Então vamos apenas ouvi-lo explicar por que, para ele, percebeu que beber não era o caminho. Ouça só. É interessante. Eu não acordei um dia e disse, vou parar de beber. Eu só, como muitos britânicos, tive um dezembro muito regado a álcool. No Natal eu estava de férias. Eu estava bebendo muito e sempre consegui beber bastante. E eu decidi simplesmente parar em janeiro. Eu só queria fazer o janeiro sem álcool. E tudo em que eu conseguia pensar era em tomar um drink. Era só nisso que eu conseguia pensar. Eu acordava pensando nisso. Eu ficava olhando do relógio, esperando dar meio-dia. E isso realmente me assustou. Eu só pensei, uau, talvez eu tenha um certo problema com álcool. Então eu meio que decidi me punir e disse, vou fazer fevereiro também. Vou ficar 2 meses sem beber. Se eu conseguir ficar 2 meses sem beber, então posso provar pra mim mesmo que não tenho um problema. 2 meses se passaram e eu ainda estava tendo muita dificuldade. Eu sentia que não conseguia ser sociável. Eu sentia que não conseguia ir ao bar e tomar uma soda com limão. Eu não conseguia sair para jantar. Eu estava realmente tendo dificuldades. E comecei a me preocupar.
de verdade que talvez eu tivesse um problema com álcool. Então decidi que esperaria até o meu aniversário, que é 1º de junho. Disse pra mim mesmo, se eu conseguir ficar 6 meses sem álcool, então posso provar pra mim mesmo que não tenho um problema. E quando chegou o 1º de junho, eu estava mais feliz do que jamais estive na minha vida. Como eu disse, você nunca vê isso em Hollywood. Você nunca vê as pessoas falando sobre isso porque sempre parece tão legal ser fotografado com uma taça de vinho. Então, parabéns pra ele e pra Zendaya, pelo noivado. Estou animado com isso porque ele realmente parece ser uma boa pessoa. Eu não sei. Você consegue ver o brilho nos olhos dele? Normalmente você não vê esse brilho nos olhos das pessoas que estão em Hollywood, principalmente quando são jovens. Será que é porque largaram a bebida? Geralmente é quando eles já estão bem mais velhos e já destruíram muitas coisas e muitas pessoas. E aí eles dizem, eu parei. O álcool, na verdade, é uma coisa ruim. Então, parabéns pra eles. Certo, vamos ouvir o que vocês estão pensando. Justin, sabe o que a gente deveria ter feito? Você pode fazer uma enquete agora, Skylar, no chat ao vivo, perguntando quem eles acham que vai ganhar esse processo, Justin Baldoni ou Blake Lively, e a gente lê o resultado. Vou passar para esse anúncio e depois a gente entra nos comentários. Você consegue rodar essa enquete, né, Sky? Ok, ótimo. Para quem tem dívidas altas de cartão de crédito, agora é o melhor momento para eliminá-las e se preparar para um 2025 forte, pois os juros caíram. A American Financing pode ajudar a usar o valor da sua casa com juros na casa dos 5%. Você ouviu certo, está na casa dos 5%. Essa é uma taxa muito mais baixa do que a média de 25% dos cartões de crédito. Então pense em quanto você poderia economizar todo mês. A American Financing está economizando para seus clientes, em média, $800 por mês, o que equivale basicamente a um aumento de $10.000 para começar o ano novo. E eles estão fechando negócios em até 10 dias e até adiando 2 pagamentos de hipoteca. Então ligue para a American Financing hoje mesmo no 8007-951210. É 8007-95-11210 ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. Novamente, é americanfinancing.net Owens. Ok, acabamos de fazer uma enquete no chat. A pergunta que estamos fazendo é, quem vai ganhar o processo, Justin Baldoni ou Blake Lively? Até agora só recebemos 2.200 votos. Mas desses 2.200 votos, 92% acreditam que Justin Baldoni vai ganhar. Mantenham a enquete rolando enquanto lemos os comentários. Isso significa que apenas 8% acreditam que Blake Lively vai ganhar. Certo, pessoal? O que vocês têm pra mim hoje? O que vocês estão dizendo na seção de comentários? Sejam gentis. Seja legal. A senhora do Alasca escreve, minha lista de pessoas de confiança em todas as mídias tradicionais e independentes se resume a talvez 3 pessoas inteiras. Não engravidei desde 2013 e também estou grávida demais para Zelensky. Certo. Não sei o que aconteceu, mas você simplesmente vê e pensa, você é uma fraude. Tipo, pare de ser tão fraudulento. Como eu disse, tudo é falso e gay, e eu assisto e penso, tudo isso é muito falso. É tudo muito falso e gay. Sarah sugere produtos fake and gay para o Dia dos Namorados. Sim, vamos fazer isso. Vamos lançar o próximo copo stands que vai dizer tudo é F e gay. Aprovei os designs ontem, então você deve esperar esse anúncio no início da próxima semana. Noel naturalmente escreve. Sinto pena da Colleen Hoover, que é a autora do livro It Ends With Us. Coisas escandalosas e suspeitas acontecendo no primeiro filme dela. Espero que a Blake Lively faça a coisa certa, mas ela não vai querer se contradizer. Aposto que ela adora. Provavelmente foi criado. Dizem que não existe má publicidade e provavelmente isso gerou tanta divulgação sobre o filme que acabou sendo mais bem sucedido do que seria, porque eles se odeiam. As pessoas queriam ver se isso se traduziria na tela. Aparentemente não aconteceu. Então, parabéns pros dois e estou curioso para ver o que a Livy vai fazer. Acho que ela não quer seguir adiante com esse processo. Como eu disse, isso simplesmente não é uma coisa boa. Quando um advogado diz que vai liberar todas as mensagens de texto, isso significa que eles estão confiantes no caso. Eles estão realmente confiantes no caso. Black Panther pergunta, onde posso encontrar artigos online sobre vacinas? Acho que já contei isso pra vocês, mas vamos trazer de volta o Shot in the Dark este mês. Um pequeno prazer. Vai ser mais para o final do mês. Esperávamos que fosse no começo do mês e estamos tentando deixar essa plataforma perfeita e garantir que tudo esteja perfeito para vocês. Mas está ficando incrível e nós sempre colocamos todos os artigos depois que passamos por todas as vacinas, então você pode contar comigo para isso. Tudo estará disponível no candaceways.com. Motherbird escreve, amiga foi para o ensino médio com a Blake. Disse que ela não era uma pessoa legal nem naquela época. Faz sentido. Ela cresceu em Hollywood. Ela tinha pais que eram da indústria e, como eu disse, ela nunca ouviu um não. E agora ela tem um marido que é um cachorrinho e nem consegue dizer não pra ela.
Se eu chegasse para o meu marido e dissesse, você pode deixar de seguir? Minha amiga terminou com um namorado. Nós dois temos 36 anos, mas você poderia deixar de segui-lo para mostrar para ele? Eu sei que vocês são amigos, mas é tipo, você é uma criança. Tipo, você é uma criança. Obviamente, eu não vou sair tirar uma foto e depois deixar de seguir alguém. É tão cafona. É muito chato. E é assim. Coisas típicas de garotas feministas malvadas que Sarah Jones escreve. Gosto do Tom Holland Leaf. Voltei ao seu podcast DW no Natal e realmente adorei e aprendi algo naquele artigo que você encontrou chamado algo como Por que parei de beber? Sim, esse foi um artigo muito poderoso que marcou minha vida. Como muitos de vocês já sabem, eu não sou muito de beber. E não é só porque estou sempre grávida, mas é que eu realmente me sinto como o Tom Holland. Eu não acho que isso acrescente algum valor à minha vida. Na verdade, acho que isso tira valor da minha vida. Eu acordo cansada, ansiosa, e em relação a beber em excesso, não faço isso há anos. Mas quero dizer, tomar uma taça de vinho aqui e ali, provavelmente. Eu diria que é na média. Talvez beber vinho 3 vezes por ano seja mais ou menos onde estou agora. Katie Effen. Marie escreve, eu não sou fã do Lex, mas a referência ao terceiro encontro provavelmente foi porque o Lex estava tentando convencer o Zelensky a se encontrar com ele e com o Putin no meio do oceano da próxima vez que se encontrassem. Ok, eu vou. Fico feliz em ler esse comentário. Quando ouvi isso e ele disse pela terceira vez, achei que ele quis dizer que você viria ao Texas pela terceira vez, mas talvez eu tenha perdido o contexto correto disso. Então fico feliz que você tenha conseguido escrever isso e esclarecer. Muito bem, senhoras e senhores, estou lembrando vocês de acessarem candineslocals.com caso queiram apoiar este programa e apoiar nossa independência. E se vocês estão realmente irritados com o fato de não podermos ser monetizados no YouTube e sentem que eles estão nos roubando. Tudo bem, você pode nos manter independentes e manter o programa gratuito contribuindo com o que puder mensalmente para nos apoiar. E tem sido ótimo até agora. Agradecemos muito vocês em todos os sentidos. Amanhã vamos entrar no movimento America First porque sinto que ele foi um pouco infiltrado e tenho muitas perguntas sobre isso. E todo mundo está tipo, Uhul, Groenlândia e Panamá. Mas sinto que tem algo borbulhando por baixo da superfície aqui e que talvez estejamos todos caminhando para alguma agenda que não estamos enxergando. E eu gostaria de pisar no freio um pouco e realmente reconhecer o que está acontecendo, quem são os envolvidos e fazer uma pergunta muito importante. O nosso movimento foi infiltrado? Vejo vocês amanhã.